já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus, A glória de Deus. a glória de Deus, a glória de Nós agradecemos por estar na tua presença, Deus. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Oh, leva. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. É aí que nós queremos estar, Senhor. Oh, leva-me Sim, Senhor, na tua presença, Deus. Somente para te adorar. pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Bom dia. Bom dia, bom dia. Muito baixo. É domingo de manhã, Marcelo. Tem que ser mais alto para despertar. Aleluia. Bom dia. Quem não me conhece, meu nome é Cláudia. Meu amado é o Jaime. Temporariamente estamos afastados na cidade de Sorocaba. Afastados é a palavra? Não é a palavra, não gostei dessa palavra. Estamos em Sorocaba. O Jaime está fazendo um tratamento de reabilitação e temporariamente nós estamos lá. E sempre que é possível, né, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E o desejo do nosso coração, o Senhor pagou até a chuva. Porque eu vi, se estivesse chovendo, eu teria que vir sozinha e deixar o Jaime lá com a Alexa, com a câmera, com a minha filha, ficando atenta a ele, né? Mas eu estou vendo muitos rostinhos novos, que vocês sejam muito bem-vindos
Aqui é a casa do nosso Deus, do nosso Pai. Aquele Pai que cumpre a palavra dele, que jamais nos desampara, jamais nos deixa. Que a gente não precise passar por como o jovem fala, um perrengue para ter certeza disso. Nós temos dias felizes, nós temos dias de luta, mas em todos os dias sabemos em quem nós temos crido. É no Deus forte, todo-poderoso, que venceu todas as batalhas. E se Ele diz que enquanto nós dormimos, nem neste momento Ele dorme, nem dormita o Santo de Israel. Ele está lá, velando pela tua vida e pela minha vida, e pelejando a tua e a minha batalha. Essa é a palavra. Se nós não tivermos fé para crer naquilo que o Senhor deixou escrito, para todo aquele que o ama, e que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, você não se mantém de pé, nem eu, nos dias difíceis. E Ele não nos enganou, nunca. Porque quem nos engana, a gente sabe o nome. Jesus não te engana. Ele falou, seja forte e corajoso, eu estou contigo. E também, nem tudo será maravilhoso. Vocês terão aflições, mas eu já venci o mundo por vocês. E essa é a nossa fé, essa é a nossa declaração, todos os dias. Sejam dias que a montanha vai subindo, ou seja um dia que você vê que de repente as coisas vão declinando, mas principalmente no declínio, você tem que olhar para o declínio e falar, eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele está comigo, e nada é maior do que a presença dEle na minha vida. Amém? Então é esse o nosso testemunho para a igreja de Cristo. Para a igreja, nós dizemos sempre aqui, que nós não seguimos uma religião, nós seguimos a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Religião não vai entrar no céu. Quem vai entrar no céu, como a palavra diz, é todo aquele que declara com a sua boca que ama Jesus e fala, Jesus, entra no meu coração e faz morada. O que me afastou muito das igrejas evangélicas era que vinham ditar regras no meu nariz. E eu, no tempo que não tinha Jesus, nunca fui mal educada, graças a Deus, sempre tive educação. Mas isso me deixava, eu falava, só eles são santos, só eles, né? Eu sou o quê então? Sou uma profana. Só quem vai na igreja evangélica é santo. Aí eu entendi que santo é aquele que é separado por uma obra maravilhosa. E não é só quem está com o microfone na mão. Todos vocês que estão aqui, o Senhor os separou por uma obra maravilhosa. Porque a grande comissão que Ele nos deu foi ir de pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, amados, creiam nisso. Seja uma boca de Deus nessa terra. Nós estamos vendo tantas... Perdão, pastor Arthur, mas como a gente não está vendo faz tempo, eu vou usar um pouquinho do tempo. A gente está vendo tanta desgraça. A gente está vendo, né, assim, uma enormidade de pessoas sendo dizimadas. E ontem eu falei para o Jaime, mostrou o céu lá em Sorocaba, a gente já estava aqui ontem, e uma pessoa pôs no Instagram, parece o Apocalipse. Eu falei para o Jaime, você já parou para pensar se é hoje? E você? Você já parou? Porque para aquele que crê em Jesus, sabe que Ele vai voltar. E se fosse ontem? Quantos de nós não teríamos tido tempo para ter intimidade com esse Deus maravilhoso? Para falar com Ele tete a tete. Então seja uma boca de Deus nessa nação, para o teu vizinho, para o teu inimigo, se é que você o tem. Seja uma boca de Deus. E ser boca de Deus não quer nem sempre dizer, ficar falando, mas ter atitude, né, que o Senhor falou para que a gente seja semelhante a Ele. Isso sim, é um desafio enorme, porque você perdoar aquilo que para você é imperdoável,
para você dar outra face, como está na Bíblia. E a Bíblia, né, com exceção de alguns livros, elas são iguais. E diz que é para a gente dar outra face. E perdoar sempre. Dar a mão para aquele que caiu. Que às vezes, muitas vezes te viu caído e não te deu. Isso é ser semelhante a Cristo nessa terra. Essa é a verdadeira religião. O Evangelho de Cristo é o amor. É o amor. Claro que tem algumas regrinhas lá que o Senhor nos deixou. Mas aí aos poucos a gente vai conhecendo e vai tentando obedecer. Não é que eu estou falando aqui que você vai ver que aqui existe uma perfeita. Perfeito só existiu um. Não vai ter mais ninguém. E esse um chama Jesus Cristo. Amém? Então eu vou declarar para vocês, na presença de Deus e das testemunhas, que o nosso amor por Ele só aumenta. Porque nos momentos mais terríveis, a gente, se teve força, ajoelhou, e segundos, para não falar, vamos falar minutos, para você não pensar que é uma italiana exagerada falando aqui. Minutos, Ele respondeu. Ele respondeu. Cláudia, e se Ele não respondesse? Ele continuaria sendo Deus. Porque o maior presente Ele já nos deu. Que quando Ele foi para aquele madeiro na cruz, e a Bíblia diz que Ele foi como um maldito, porque todo mundo que era pregado na cruz, você sabe, você conhece a palavra, era chamado de maldito. E esse Jesus lindo se fez maldito por mim e por você. Ele não olhou a tua vida nem a minha vida e falou, pela Cláudia? Será? Ah, não, pela Cláudia eu não vou, não. Por isso que eu louvo a Deus. Porque Ele não olha para você e para mim por fora, mas Ele olha o teu coração. Entrega o teu coração para Ele. Fala, Jesus, minha vida está maravilhosa, mas eu entrego o meu coração a Ti. Jesus, a minha vida está um caos, mas eu entrego o meu coração a Ti. Eu sei que contigo eu vou saltar muralhas, eu vou correr e não vou me cansar, assim diz a Tua palavra. Essa é a nossa declaração de fé. Abra o teu coração. Como se hoje fosse o último culto que você e eu participássemos. Sempre que eu pego esse microfone eu falo, se o Senhor achar por bem que eu estou falando aqui e de repente, pum, como eu vejo alguns pastores na internet, pregando e morrendo pregando, que morte linda. Para aquele que crê na palavra é lindo. Mas o Senhor quer que eu veja ainda minha filha casar, nós vejamos, né? Começar a namorar primeiro, aí casar, ter os netinhos da Fernanda, ver a Vitória crescer, eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Não porque eu sou especial, mas porque Ele quer ver o maior número, diz a palavra, todos conhecendo Ele, para podermos juntos ceiarmos com Ele na glória. Por isso eu vou pedir para o louvor, para que antes que a gente chame tudo, cantar o Rei da Glória, mas eu vou pedir um desafio para vocês. Tirem esses fones do ouvido, pelo amor de Deus. Hã? Você não ouve o quê? Não tem retorno mais? Então põe a voz para fora com o fone mesmo. Vamos lá, Claudinho. Hã? Ah, é aí em cima que tem que arrumar. Vamos lá, Marcela, com tudo. Vou te convidar a ficar de pé e declarar que o Rei da Glória está aqui. E hoje Ele veio para tocar o teu coração, né? Então você cante com toda a tua força e coloque para Ele aquele desejo que está oculto no teu coração, que só você sabe. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos Senhores. Oh, aleluia. Ele é soberano, não há força maior do que Ele. É Jesus, é Jesus. Oh Jesus, nós te adoramos, Jesus. Oh, sim. É, Ele viveu como homem. Homem se fez.
Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, queridos. Essa é a verdade da palavra. Ele virá em breve, mas Ele é um Deus de infinita misericórdia. Ah, como é bom. E hoje o devocional que a gente recebe de um pastor amado foi aquela palavra da mulher samaritana no poço. E ela preocupada em tirar água, né, Rita? Preocupada lá em tirar água. Chega Jesus, falou para ela, resumindo tudo: mulher, quem crê em mim nunca mais terá sede. Quem tomar desta água nunca mais terá sede. Ah, que lindo aquilo. Então, ela viu depois, né, claro, com quem que ela estava falando. E hoje, nós estamos, muitas vezes, como a samaritana, que sente uma separação grande entre a nossa vida e o nosso Deus. Mas lembra, para todo aquele que crê e bebeu da água, Ele vive dentro de mim e de você. Por isso nós não vamos perder tempo, a gente vai reafirmar. Você pode ficar sentado mesmo, mas nós vamos reafirmar que nós somos dele. E pedir mesmo, Espírito Santo, vem habitar no nosso coração. Faz morada mesmo. Não olha para mim, mas olha para o meu coração. Amém? Então vamos ficar em silêncio. E você, para te facilitar, você repete após mim. Se você concordar, no final é só dizer amém. Se não concordar, não diz nada. Amém quer dizer assim seja. Então, por favor. Senhor amado, Pai querido, Jesus Cristo, neste dia, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego os meus sonhos, eu entrego tudo a Ti. Deposito diante de Ti as minhas aflições e as minhas alegrias. Eu te clamo, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida e apaga, como diz a Tua palavra, todos os meus pecados e os lance no mar do esquecimento. Eu marco esse dia como mais um dia da minha vida, onde Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Escreve mesmo, Jesus, o meu nome no Teu livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Dom. Glória a Deus. Se você fez isso hoje pela primeira vez, que a Bíblia diz, por que a gente pede para responder? Como tem algumas pessoas novas, eu não sei se você está aqui há muito tempo, se já veio de outra igreja, então nós somos uma igreja muito de ensino. Se você veio pela primeira vez ou a 10ª vez, por que a gente pede para repetir? Não é que isso tem mais poder ou menos poder. A Bíblia diz que se creres com o coração e com a boca confessares, porque entre o céu e a terra a gente não vê, mas existe os anjos a favor e os anjos contra também. E é importante que o Jesus está te ouvindo, mas que todo aquele que lutava contra você e que luta, porque é uma guerra diária, escute que a partir de hoje, o leão da tribo de Judá entrou dentro do teu coração e ele envia os anjos dele ao redor de nós e põe uma muralha de fogo ao nosso redor. Então, por isso que você declara, tá? É por isso. Amém. Vamos aos avisos. Primeiro eu vou pedir para a Gleise vir aqui. Pode. Gleise, seja bem-vindo, por favor. Bom dia, amados. Só para confirmar as palavras da pastora. Eu vi muitos anjos entrando aqui. Amém. Amém. Quando o louvor começou, o teto se abriu.
mas eram muitos anjos. Eles estavam todos vindo e se posicionando do lado de cada um. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que eu estou sorrindo? Porque eu creio piamente nisso. Mas eu lembro da Cláudia, que quando alguém no início vinha falar essas coisas, eu falava, o pessoal aqui está meio, né? Cadê esses anjos que eles estão vendo que eu não estou vendo nada, né? Aonde está? Mas existe. E você e eu somos privilegiados, né? Porque Ele os manda ao nosso redor. Amém? Gleise, por favor, um testemunho. Deus te abençoe. Bom dia a todos. Meu nome é Gleise, para quem não me conhece. E hoje eu quero dar um testemunho. Na verdade, não é o meu, é do meu marido. Não que eu não tenha, porque graças a Deus eu tenho muitos. Então vocês me verão aqui algumas vezes. Mas hoje eu vou dar um testemunho do meu marido, porque há muito tempo me veio ao coração. Meu filho me pediu, assim que a gente começou a frequentar a igreja, ele pediu, ele falou, mãe, você tem que ir lá na frente falar do pai. E só antes de eu falar, de eu iniciar esse testemunho, eu queria muito agradecer a Deus, porque hoje eu sinto uma dor imensa, mas a gratidão sem dúvida muito maior. Eu perdi minha tia, ela faleceu sexta-feira, desde o dia 20 ela estava em coma, né, devido a um AVC, e a gente pede muito para que Deus faça a obra, e às vezes a obra não é a que a gente quer, né, a gente queria que ela voltasse, mas foi uma pessoa que me apresentou pela primeira vez, antes de eu completar 10 anos, o primeiro milagre que eu soube, né, assim, da voz de alguém do meu convívio. Então, é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, teve a bênção de Deus durante toda a vida e agora está lá com Ele. Bom, então eu vou falar um pouco do meu marido. Nós tivemos o Nicolas há 10 anos atrás, nós não éramos tão novinhos, né? Eu tinha 38, ele tinha 39, então a gente começou a fazer uma bateria de exames. E aí, meu marido sentia muita dor, assim, no pescoço, ele não vira de um dos lados, né? E aí a gente foi no ortopedista, enfim. Ele teve, com 19 anos, ele estava meio que sonolento, e saiu assim na varanda, e uma abelha picou a mão dele. E ele é alérgico, né? Até então ele nem sabia. E assim, na mesma hora, ele começou a ficar muito inchado, enfim, começou meio que tropeçar ali nas próprias pernas, e ele sofreu uma queda, isso aos 19 anos. Ele sofreu uma queda de uma altura mais ou menos como ali, né? E ele só foi, isso de madrugada, ele só foi encontrado pela manhã pelo irmão dele, né? Que ouviu, enfim, ele gemer, ele foi para o hospital e ele não conseguia não desmaiar. O tempo todo ele dava uma desmaiada, enfim. Sei que levaram ele meio que de qualquer jeito, lá enfiaram ele lá naquela máquina que eu não vou saber o nome agora. E no final das contas, ele meio que fugiu do hospital, porque falaram que ele ia operar, e ele implorou para a mãe dele que ele não queria ficar, e a mãe dele simplesmente levou. Não é comum, tá? Minha sogra não faria isso em sã consciência, mas fez. Bom, lá se passaram os anos, com 39 anos, ele fez, né, tirou uma radiografia, enfim, do corpo inteiro, e foi levar para o ortopedista. E aí, quando nós chegamos no ortopedista, ele olhou assim no meu marido, olhou para os exames e falou assim, vai lá. Aí meu marido foi, no final da sala voltou, ele falou, vai de novo. E aí ele foi novamente e voltou. E o médico falou, o vô do Kenzo, o médico, que é amiguinho dos meus filhos, ele olhou para o meu marido e falou, se eu não estivesse vendo com os meus olhos, eu não acreditaria. Porque olhando aqui, por muito, mas muito menos, as pessoas vegetam. O meu marido, na queda, caiu de cabeça, ele quebrou o pescoço, ele quebrou. Para quem é médico, ele realmente quebrou. Então, meu marido, hoje, era para ele estar vegetando. Nenhum médico, assim, foram 2 médicos nessa ocasião que olhou, porque a gente foi num, depois a gente foi no outro, tão assustado que a gente ficou. E ele falou, você é um milagre de Deus, não tem explicação. Aqui não existe explicação. Olhando para a tua radiografia, não era para você andar, não era para você mexer um dedo, nada daqui para baixo, sabe? E assim, e outra, ele falou o seguinte, você ter fugido do hospital foi uma bênção, porque se você não ficasse aleijado na queda, ficaria na operação, não teria como. Então assim, o meu marido é um milagre de Deus, como todos nós, mas eu vejo nele assim, a mão de Deus, que nem se eu quisesse ignorar com todas as minhas forças, eu conseguiria, porque ele só anda com a graça do Senhor. É isso, obrigada, gente.
demais. Lindo demais. O Jaime também, a semana passada, né? A gente compartilhou com os pastores. Por um diagnóstico, ele também deveria ter passado por mais uma cirurgia. Mas a gente quis ouvir mais 2 médicos. E os 2 simplesmente falaram: aonde está a água que viram na cabeça do senhor? Só não tem água nenhuma e a mais. Tem água, né? Tem que ter, porque se não tivesse também era problema. Mas o senhor não tem nenhuma água a mais. Fica frio, seu Jaime. Logo, logo o senhor vai estar andando, né? Então, assim, você é sobressaltado com uma notícia, mas o Deus que está no controle, Ele sabe o que Ele faz. Não é verdade? Amém. Só que, assim como a Gleise disse, na época ele era jovem, a mãe, né? Aceitou uma coisa que jamais aceitaria, mas nada é coincidência. É o Senhor mesmo, às vezes fecha os nossos olhos e ouvidos, porque é racional, para que você viva o sobrenatural. Amém? Eu sempre peço, fecha o meu racional, porque eu sou muito racional, né? E aí fecha o meu racional, porque eu quero viver o sobrenatural. Amém? Jane, querida, a Jane vai falar, dar algumas palavrinhas rápidas sobre a escola bíblica. Bom dia, para quem eu não falei ainda. Do início ao fim a gente está falando sobre o quê? Fé, né? Fé e a fidelidade de Deus a nós, né? E acho que a gente só está aqui ressaltando e reafirmando, né, o que a gente vai falar. Está falando lá embaixo, que foi proposto, né, do mês passado, falar esse mês todo para as crianças sobre fé. E olha que lindo que o Senhor faz, né? O cuidado que o Senhor faz com a gente, né? Do início ao fim a gente está falando sobre fé, né? E a gente tem que prestar atenção na fidelidade dele. E é o que a gente vai passar lá embaixo para as crianças, né? Então a gente vai estar orando, os professores orando, profetizando, dando testemunhos lá embaixo, pertinho para eles ouvirem sobre essa fé, sobre essa fidelidade de Deus e esse cuidado de Deus, né? Essa semana eu meditei muito no sermão da montanha, Jesus falando com os discípulos, né? Nós aqui somos todos discípulos do Senhor. E tem uma parte que fala assim, que eu não esqueci, né? E estou lembrando o tempo todo, sobre os passarinhos, né? Coisa linda. Eu amo passarinho, amo animais, mas amo os passarinhos, a liberdade dos passarinhos. E eles são irracionais, né? Eles são irracionais e o Senhor cuida deles, né? Cuida da casa, comida. Eles têm lá a sua particularidade nas cores, né? E imagine nós que somos, né, racionais, né? Feitos perfeitos também para o louvor dele, né? Então, que a gente consiga, né, agradecer ao Senhor por isso e prestar atenção nisso. Então, isso a gente vai falar lá embaixo com as crianças, com os adultos, né? E aumentar cada vez mais a nossa fé. Amém? Deus abençoe. Nós vamos dar os avisos agora. Eu peço que seja projetado. Durante a semana, a maioria, né, que está aqui sabe que nós temos os nossos cultos todos online, às 20h30. Tem do seminário, na terça-feira o curso do obreiro, que está com a mentoria ministerial, o Café com Deus, que é um podcast, na quinta as nossas células. Então, se você ainda não está em alguma célula, procure os obreiros, os pastores, e a gente pode te orientar. Na sexta-feira sempre tem um culto profético. Essa sexta foi o pastor Kellner, né? Então, se você não viu, coloca lá. Às vezes não dá para ver ao vivo, mas coloca lá na agendinha, cultos a assistir, e você vai ser muito abençoado. Sábado sempre tem uma atividade, um culto, e domingo nós nos encontramos aqui. Todo primeiro sábado do mês, o culto de cura e libertação, e aí vem o curso de obreiros, ministração aos casais, jovens, e domingo volta o culto ao Senhor. Mais um aviso muito importante. Dia 15, no próximo sábado, às 16 horas, haverá o batismo nas águas. Cláudia, assim como eu vim do catolicismo, e batismo, mas eu já sou batizada, né? Não é porque você mudou de religião. Aí eu entendi. A palavra baptismo quer dizer mergulho. E nós obedecemos a palavra.
Então, mesmo você que foi batizado por aspersão, né? Que é a aguinha na cabeça, ou quando bebê não sabia, e aí seus pais levaram você com os testemunhos, que eram seus padrinhos, mas independente do teu querer, se hoje você tem a firme convicção que a tua vida é de Jesus Cristo, a palavra diz, todo aquele que for batizado será salvo, que crer e for batizado. Então é para Jesus uma testemunha e também para quem estiver presente lá na Granja Viana. Será às 16 horas. Se você ainda não é batizado, você tem maiores dúvidas, que eu não vou tomar mais tempo agora, nos procure os obreiros, a gente pode te explicar direitinho. Então é sábado, dia 15, às 14 horas, na Granja Viana. E o nosso ministério inteiro estará recebendo um avivalista chamado pastor Rodrigo Ramos. Ele é do ministério Curando nas Ruas. Eu falei para o Jaime, trata de ficar bom, porque esse é o ministério que eu creio que o Senhor me chamou. Né? Tá na rua falando dele para todo mundo que você vê. E que ministério lindo é esse? Eu entrei na internet para ver alguma coisa, e este homem de Deus, ele já presenciou mais de 16 mil milagres. E ele vai vir fazer um culto exatamente sobre milagres, culto de milagres, ministrado pelo Rodrigo Ramos. Amados, aqui nós não endeusamos homens, mas homens são usados por Deus. E nós respeitamos o chamado que o Senhor dá para cada um. E este é um homem usado por Deus para milagres e curas. É lá na Granja Viana. Se você não sabe onde é no quilômetro, acho que 26 e pouquinho, né? 25 da Raposo. Nos procure e aí a gente pode te dar, ou no nosso site, igrejacristanomorumbi.com.br. Eu sei que quando você quer, e quem tem boca chega a Roma, né? É só querer, tá bom? E eu espero que você queira. Serão 3 dias. Nós éramos assim, nem obreiros éramos. Vai ter evento, 4 dias seguidos com a mesma pessoa. 4 dias seguidos a gente estava lá. Sede de Deus, sabe o que é isso? Eu não quero mais ter sede, porque eu estou bebendo da água, da fonte. Né? Ele vai estar 3 dias. Sexta às 20 horas na Granja Viana, sábado às 18 na Granja e 23 aqui no Panambi às 18 horas. Tá? Então, se você é do Panambi e vai ser aqui às 18 horas, eu espero que nós possamos estar firmes e fortes, e vamos estar para estarmos aqui, mas aí eu vou ficar lá na frente, porque senão a igreja cabe 250. Você vai deixar vir 250 de fora e você não está aqui para receber os 250 que virão? Eu acho que você vai estar. Né? Então, aquele que me busca, encontra. Se você não tem encontrado, é que você não tem buscado muito. Então, busca, que você vai achar. Amém? Ele é um tesouro e merece ser buscado. Então, eu creio que os 2 avisos mais importantes: batismo, sábado que vem. E esse culto, se programem, pega um carro. Às vezes as mulheres têm receio de irem sozinhas. Pega um carro só, cabe 5. Chama as tuas irmãs, lota um carro e vão juntas. Né? Quem precisa de carona, coloca no grupo. Né? O profeta Chacrinha já falava, nós temos que nos comunicar, porque senão a gente não sabe que você não pode ir porque você não consegue. Amém? Fique de pé, então, agora é o momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A Bíblia também diz e fala sobre dízimo e oferta. Aqui, quem conhece o ministério, a gente não fica 2 horas falando, nem 10 minutos. O que é bíblico, é bíblico. Nós cremos capa a capa na Bíblia, e esse é o momento que a gente entrega para o Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor amado, Pai querido, nós continuamos na presença do Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu te agradeço por podermos estar aqui hoje, matar a saudade daqueles que já conhecemos há muito tempo
e dos novos, Senhor, dos irmãos, dos teus filhos que aqui estão hoje. Que todos possam receber, já ter recebido um abraço apertado do Senhor. Que nesta hora, Senhor, e em todo momento deste culto, cada um que está aqui possa estar sentindo o teu toque. Porque a Bíblia diz que apenas com um toque, o Senhor estancou o sangue de uma mulher hemorrágica há 12 anos. Senhor, em nome de Jesus, que se tiver alguém aqui, Pai, que precisa que seja estancada alguma hemorragia espiritual, eu te clamo agora, estanca agora, Senhor. Estanca agora, leva a paz aos lares que estão aqui, leva a comunhão aos lares que estão aqui. Senhor, nós estamos chegando próximos das festas do final do ano, e onde as famílias, oh Deus, costumam se encontrar e também se desencontrar, e tanta tristeza vem, por isso que o número de suicídios aumenta demais. Nós somos um povo da vida, nós somos um povo da vida, da reconstrução de relacionamentos, restauração de relacionamentos. Senhor, se alguma família que está aqui tem alguma quebra entre os seus familiares, papai, entra agora, estanca essa hemorragia, Senhor. Eu não sei porque o Senhor está dizendo isso, mas eu te clamo nessa hora. Ah, Senhor, traz, Senhor, unidade, união nos lares, e traz sede, Pai, para buscar a Tua presença todos os dias. Eu te agradeço por mais esse culto. O Senhor nos deu a chance de estarmos aqui, todos nós, mais um dia. E assim como o Jaime gosta sempre de dizer, quando nós deitamos, até aqui nos sustentou o Senhor. O Senhor tem sido sustento para as nossas vidas, papai. Seja assim para cada um que está aqui. Receba, Senhor, desde 1 centavo até aquele que pode, Senhor, muito mais. Receba, Pai, e que cada um esteja dizimando e ofertando com o coração completamente limpo e entregue a Ti. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique à vontade para dizimar e ofertar. Pode sentar, queridos. Só quero dar parabéns, porque talvez, né, para a avó mais fresca do ano, que é a Nadir. A Sofia está vindo aí dia 27 de dezembro. A pastora Sandra vai estar com as irmãs organizando um chá para a Sofia. Eu vou fazer o possível para estar, mas a gente sempre faz isso
Mas como é a Norinha? Desculpe. A Nicole não está aqui, ela não está. Mas a avó da Sofia está. E a Nicole e o Pedro estarão junto com a Sofia aqui, em nome de Jesus. Então, parabéns. Que seja, olha que nós casamos 26 de dezembro. Quase que ela nasce no ano que a gente casou. No ano não, no dia. Mas que dia 27, Nadir, você vai conhecer um amor que você ainda não conhece. Viu? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por tudo, Senhor, que vem de Ti, por tudo que nós temos recebido, nós agradecemos e reconhecemos, Pai, o que vemos e o que não vemos sobre as nossas vidas. Abençoa a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por esse lugar, por tudo que acontece nele, Pai. Obrigado pela nossa saúde e paz em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. O Senhor é bom, né? Amém, Jesus. Oh, Pai, o Senhor é Deus de misericórdia, Deus de milagre, Deus de que traz existência onde não tem. Eu fiquei prestando muita atenção no início, assim, e como sempre, o Senhor nos faz e me faz a chegar a ver e ter algo para falar assim: Senhor, é isso que o Senhor quer falar para a igreja? É isso que o Senhor quer falar? Fala comigo, Senhor, eu sou a Tua igreja e eu não quero ser canal de obstrução nenhuma da Tua palavra. Então, Ele falou conosco nas confirmações que a pastora trouxe, o movimento trouxe, e uma palavra que foi falada aqui pela pastora foi: Senhor, fecha o meu racional. Isso ficou, fecha meu racional. E a gente vai falar sobre racional hoje também e fechar. Não que a gente não tenha que buscar isso. A gente tem que buscar com o nosso entendimento, com todo o nosso ser, buscar a Ele. A partir do momento que a gente está nele, Senhor, meu racional nem vale mais. Senhor, é Teu. Só me leva, Senhor. Só me leva. Estou no Seu rio, Senhor. Não quero se prender em nada, não quero pegar em pedra nenhuma, não quero apoiar em nada, só me leva. Me leva, porque a Sua vontade é perfeita e é agradável. Então, nós vamos falar sobre algo que nos cega muitas vezes. Eu creio que acontece muito com todos. Eu não sei se é só comigo, mas comigo acontece bastante. O desespero. O desespero nos cega. Então, aquilo que a gente coloca a esperança no natural, no racional, naquilo que direciona muitas vezes a nossa vida, né, na prática. Se for de maneira racional e natural, uma hora acaba. Igual esse copo, se eu for colocar esperança nessa água, uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar e eu vou ficar desesperado, porque a minha esperança está nela e ela vai acabar. É natural. Quando acaba aquilo que ainda havia esperança. E o na palavra é sem ou é ausência de algo. Então é desespero, sem a esperança, sem algo a esperar. Então é por isso que ele nos cega. E isso ocorre quando... agora, pensa um momentinho, agora tira alguns segundos aí para pensar aquilo que, neste momento, cada um aqui está passando por um desespero que está cegando. Tem várias coisas. Nessa semana, na minha vida, várias coisas me cegou no desespero de algo que aconteceu. São centenas, dezenas. Então, muitas vezes a gente
tem assim um exemplo básico, assim, igual foi falado. Cuidado, você vai cair. Cuidado, você vai pisar nesse chão molhado. Então é algo racional, é algo que está lá. É algo que você está se preocupando, está focado ali. Por aqueles segundos, está desesperado naquilo. Mas quando o nosso racional se desprende disso, as coisas acontecem, é ele que guia. E a gente vai colocar alguns exemplos sobre isso. Que ele tem tempo de duração aqui, então é esperar aguardar algo. Então eu vou colocar aqui uma passagem que está em Gênesis 21, 15 e 16. Que o contexto ali era que Abraão, com a sua esposa Sara, tinha acabado de falar: Agar, pega o seu filho e sai. Então, não quero você aqui, você está brigando, você está causando muita discórdia aqui, então, tchau. Pega suas coisas, seu filho e sai daqui. Pegou a água, com odre nas costas, um pão e foi embora. E aí, esse era o contexto. Saiu errante aí no deserto, sem visão, sem nada, e foi embora. Aí, em Gênesis 15, 16, fala assim, ó: tende-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Então, Agar chegou a um determinado tempo que, naquela caminhada dela, acabou a água e ela com um menino pequeno no deserto, imagina a situação. E ela viu a esperança naquilo que racionalmente ela estava enxergando. Acabou a água, agora eu vou morrer. Vai morrer eu e o menino aqui no deserto. Eu e o menino. Então, quantas vezes aí a tendência nossa, natural, é: aquilo está me dando um problema, eu vou sair daquilo. Então, deixo o problema lá, vou virar as costas e aí eu não enxergo mais o problema, está lá. Mas, na verdade, não é assim, né? Muitas vezes a gente pensa isso também racionalmente, fala: o problema é na igreja, pastor. O problema é o irmão do lado que fica falando: o problema é isso. Eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra, que aí melhora tudo. Vou mudar de empresa, vou mudar de emprego, aí melhora tudo. Quantas vezes a gente, né, não passou por essas situações? Vamos mudar de cidade, vamos mudar de país, vamos mudar de... E muitas vezes os olhos estão voltados no natural e a gente não enxerga o interno. Então, muitas vezes, assim, a gente vira as costas para o problema, numa visão natural nossa e normal, né? Todo ser humano tem assim, e não confia plenamente no que o Senhor tem para colocar. Por isso que o que a pastora falou faz muito... deu muita, sabe, dividiu assim, veio como uma flecha assim. Desliga o meu racional. Desliga o meu racional, porque o meu racional muitas vezes atrapalha, e todas as vezes atrapalha, impede de crer, impede de ter fé, impede de andar sobre as águas. Por que andar sobre as águas? E sempre friso isso. Porque o andar sobre as águas, quem que falou? Foi Jesus. E Jesus falou: anda sobre as águas, eu vou pisar sobre as águas e vou andar sobre as águas, porque ele falou. E isso naturalmente a gente não vai conseguir fazer, só vai fazer pela fé, pela aquilo que nós cremos que é Jesus que está falando, que é Jesus que está colocando aquela plataforma que não existe. Então, ele faz a existência de todas as coisas que não existem também. E isso fez com que ela se afastasse e
e virou as costas, e foi numa visão natural que ela aconteceu e fez isso. Mas Deus é misericordioso, e agora vai entrar um elemento que muitas vezes a gente tem que ser igual a Ele, porque Deus ouve. Deus ouve. Glória a Deus por isso, que Deus ouve. Deus ouve. Apesar de nós, Deus ouve a gente. E em Gênesis 21, 17 diz assim, continuando. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Vou dar um ponto aqui. Deus, porém, ouviu a voz do menino. O menino estava preocupado com a água. O menino estava preocupado se ia morrer. O menino estava preocupado se a mãe ia conseguir algo, ou falando conscientemente, ô mãe, eu estou com fome, você vai me deixar morrer aqui mesmo? Não. Então, o menino simplesmente pediu ajuda, desprendido de tudo. O racional dele estava desligado. E Deus ouviu o menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Então, Deus ouviu a voz do menino. Tinha água ali ainda? Naturalmente, ela não enxergou água nenhuma, e por isso que tinha virado as costas para a situação e falava, vou morrer porque eu não vou ver nem meu menino. Então, naturalmente, ela já estava planejando todas as coisas. No natural, como a gente planeja também. Como a gente falou aqui, vão mudar de lugar, vão mudar de fazer as coisas de forma natural. Mas a voz do menino, desprendida de tudo isso, foi que o Deus ouviu. Então, traçando um paralelo aí, também, esses dias eu estava vendo um corte, né, do The Chosen, que eu acompanho também, e me chamou muita atenção. Baixou aqui, Marcelo, acho, um pouco, não sei. Aí, obrigado. O que chamou muita atenção foi essa passagem, esse corte, assim, que eu falei, esse cego estava com Jesus e ele estava lá há 38 anos. 38 anos, aqui, ó, em João 5:4-9, estava falando, o que acontecia nesse tanque? Esse tanque passava anjos lá, mexia a água e havia um movimento de cura. Então, de tempo em tempo, o anjo baixava, fazia o movimento, quem entrasse na água seria curado e tal. Então, aqui em João 5:4-9 diz assim, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitava, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos ele estava lá enfermo, naturalmente. Quem é abaixo de 38 anos aqui? Levanta a mão, por favor. Nem tinha nascido. Olha o tempo. Ele estava lá te esperando antes de você nascer, meu. Puxa, você vê esse tempo todo de vida que vocês têm. Ele estava esperando alguém colocar ele lá para ele ser curado. 38 anos é muito tempo. É muito tempo. Aí Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes, queres ser curado? Eu vou dar outro ponto aqui. O próprio tanque estava na frente dele. O próprio tanque, o próprio perfeito, o próprio cura, o próprio vida, o próprio Deus, a Bíblia ambulante, a palavra que fala curado, não precisa fazer nem esforço, nem fala, às vezes nem precisa estar lá. Vai lá e vai ver seu servo lá, igual do centurião, né? O centurião falou, eu creio que se der uma palavra,
como assim eu falo, vai lá e faz alguma coisa, vai lá e faz alguma coisa, o Senhor falando vai acontecer. Então vai que sua fé te curou. Aí ele foi lá ver o servo, já estava curado. Então só com a palavra dele já faz todas as coisas, tá? Basta uma palavra dele, uma palavra. Então, queres ser curado? Ele perguntou. E aí respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém. Ó, a visão dele ainda no natural. Lógico, 38 anos esperando uma cura, não é assim que vai acontecer. Você vai vivendo isso. Então, naturalmente, ele falou: Senhor, eu estou aqui há 38 anos, mas não dá tempo. Igual ele fala aqui, ó, Senhor, não tenho ninguém que ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Então, desce outro antes de mim. Então, ele não dá tempo, porque ele não está enxergando, então não tem como ele chegar antes dos outros. Então, lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomado o leito, pôs a andar. E aquele dia era sábado. Além disso, o dia era sábado. Então, sábado para o judeu é dia de descanso, não tinha que fazer nada. Então, naturalmente, o cego foi um menino. Então, ele tirou o racional dele e falou: ninguém vai me fazer. Então, ele nem sabe que dia da semana provavelmente era, porque, imagina, 38 anos lá esperando, eu fecho os olhos assim, por algum tempo, já não perco a noção muito das coisas. Imagina ele há 38 anos sem nada enxergar, né? E nem andava também. Então, ele ficava ali esperando. E ele foi um menino. Assim como, voltando lá para a história de Agar, ele teve alívio, teve esperança. Então, em Gênesis 18, voltando lá, quando Deus ouviu a voz do menino e ali se teve esperança, Deus falou em Gênesis 21, 18, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então, além de salvar e curar e erguer, e o próprio Deus falando ali, o anjo falando, ele disse que ainda seria um grande povo. Ele ia fazer uma nação através daquele menino. Então, de alguém que estava desesperançado, de alguém que estava sem visão nenhuma, no natural ali, e por um choro de um menino que naturalmente pediu uma ajuda, desprendido de tudo que é natural, naturalmente pediu, porém desprendido daquilo. Deus ouviu e ainda deu muito mais que ele pediu. Fez um grande povo. E isso não foi porque ele queria. Ele também, criança, menino, ele não ia pensar nisso. Mas simplesmente ele entrou naquela questão do Deus levar, do Senhor levar. Eu vejo assim, a minha conversão foi dessa forma. Quando eu entrei aqui na igreja, eu trabalhava no banco e tinha acabado de perder o trabalho e a gente ia se casar, ia ficar noivo, né, Cláudio? Ia ficar noivo. E aí eu perdi o trabalho. Aí eu falei, eita, aquilo que dava minha esperança me tiraram. E agora? Porque era o recurso que eu tinha para fazer, para montar minha casa, minha família, tudo. E o Senhor me tirou dali e colocou eu fiquei um período sem o trabalho. A gente foi trabalhar por conta, mas eu vi que era um tratamento do Senhor, que aí eu já entrei na igreja nessa época e continuei, né, a fazer os cursos de obreiro,
glória a Deus pela nossa igreja que tem tudo isso na semana. Então, segunda-feira seminário, curso de obreiro na terça, quarta-feira café com Deus, quinta célula, então sexta culto profético, então tudo, leitura bíblica também. Isso é outra questão que a gente vai começar dia 17 agora, um novo ciclo, pastores, de leitura bíblica. Então, dia 17 de novembro a gente vai fazer essa leitura anual novamente, e quem quiser pode procurar a gente inclui, se não tiver no grupo, a gente pode me procurar, pode procurar o Cláudio também, que a gente consegue incluir no grupo vocês para acompanhar, tá? Todo dia a gente vai colocando ali, tem um aplicativo que a gente segue também, sequencial. E glória a Deus por isso, porque aí no meu natural, eu via que a minha conversão era um rio, entrava num rio de cachoeira mesmo assim, ó, levava, que não tinha volta mais. Eu estava dentro do rio. No início, a gente entra no rio assim, será que a água está gelada, né? Você vai colocando o pé, ixi, está gelada. Ixi, mas eu preciso descer. Aí você demora muito, Deus fala, vai, entra logo aí. Aí ele, pum, aí você entra, e aí você tenta segurar ainda nas pedras. Não, mas não sei o que tem lá embaixo. A cachoeira, aí você fica assim ainda. Você vai segurando nas coisas, né, naturais ainda. Até o momento que você desprende e ele leva. Aí já não é mais você. E aí foi esse momento que aconteceu comigo. Ele tirou eu de um lugar que estava estável. Estava com meus pés firmes lá no natural. Onde estava a minha esperança, ele tirou a esperança no natural. E aí eu continuei e estou seguindo assim. Isso significa que agora é plena confiança? Não, é uma luta diária isso aí. A gente tem que fazer a entrega constantemente das coisas que você tenta segurar e que você pensa que dá esperança, mas não dá. E é aquilo que muitas vezes você fala que esse daqui não está certo, não. Tem uma embalagem meio feia, assim, tipo, isso daí não está legal. E é aquilo que o Senhor falou, não, mas é aí mesmo que eu quero. É sendo fraco, né? Mostrando fraqueza, que Ele faz forte em nós, né? Então, muitas vezes a gente se despindo, tirando tudo das coisas. Quanto mais tirar, mais entregar, mais Ele vem. Quanto mais expor a ferida, ó Senhor, está machucado, mais Ele vai fazer, mais Ele vai apertar para tirar aquele pulso, aquelas coisas internas, né, que atrapalha o agir dele, atrapalha o mover dele, atrapalha a plenitude e a perfeição que Ele tem para vocês, para mim. Então, cada um aqui é um ser escolhido para que o Senhor haja, e Ele quer que vocês sejam perfeitos nele. Então, a esperança tem que ser sempre nele. E ele diz assim, ó, que aqui fala em Marcos 10:14, falando assim, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Essa parte é uma parte que as criancinhas, os menininhos vinham falar com Jesus e os discípulos. Não é hora, não é hora. Ele falou, não, peraí, Jesus falou, não, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, o que ele quis dizer aqui? Que a gente tem que ser pequenino também, a gente tem que ser menos racional, né? Racional, desliga o racional, vamos entrar na... O que o Senhor está falando? E o que eu tenho que prestar atenção agora? Senhor, me ajuda. Igual o cego lá de Betesda, onde está, Senhor? Não quero enxergar no natural, quero ver o espiritual mexendo. Quero sentir o Senhor falando algo em meu coração, que eu quero seguir o que o Senhor está falando. E é engraçado que quando acontece essa ligação, quando acontece esse desprendimento nosso do natural, para ele ligar no sobrenatural, aqueles problemas todos não vão sumir, mas vai ser de uma forma cheia, completa dentro de você. Falar,
eu não sei o que aconteceu, mas algo diferente, algo em paz está dentro de mim, que os problemas não fazem mais diferença. Você cobre eles. Cobre eles. A multidão de amor, pelo amor dele cobre multidões de pecados, não é? Ele fala isso também. Então, quando algo acontece de você soltar na mão dele as coisas que estão te desesperançando, algo acontece para se renovar. Eu não sei explicar, mas é só vivendo. É vivendo e entregando. Essa paz que excede todo entendimento habita naquilo que te trazia desesperança e acaba tendo esperança e coisas acontecem. Assim como aconteceu, voltando lá, em Gênesis 21, 19. Olha o que aconteceu. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Para quem estava de costa, ia morrer, ia falar, não ia nem ver o menino lá, já estava enxergando um poço de água. Abriu-lhes Deus os olhos e viu ela um poço de água. Então, as coisas sobrenaturais acontecem. Ela não tinha visto, estava para morrer. E aí o desespero cegou ela. O desespero, a falta de esperança, desesperança dela cegou. E quando ela entregou, quando foi feito todas essas coisas, quando o menino chorou, quando Deus agiu pelo choro do menino, ela viu água. Oh, glória a Deus! A água veio. E encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. E estou indo já para o final da pregação, mas o que eu queria deixar uma reflexão aqui para nós, que muitas vezes nós, na correria do dia, em situações que nós passamos, somos humanos, o Senhor sabe disso, somos falhos, e apesar de nossas falhas, Ele nos ama e quer plenitude em nós. Então, o que a gente está desesperançado? O que nesse momento a gente fala, Senhor, eu não quero essa situação e eu estou virando de costa? O que está causando isso na vida de vocês? E a gente queria orar por isso também. Eu queria até contar com pastores, para a gente ficar aqui na frente, para que vocês viessem e a gente orasse isso. Não de forma racional, mas de forma sobrenatural, porque Ele conhece o nosso coração. Só Ele pode chegar e falar, eu sei onde eu posso mexer aqui, para que a água e o poço possa você enxergar essa água da vida. Você não estava enxergando, mas eu vou tocar aqui, neste lugar, aquele Deus que separa juntas e medulas, vai tocar ali, vai falar, abre os olhos agora e você vai enxergar. Você vai enxergar os anjos, você vai enxergar vida, você vai enxergar a esperança onde não tinha esperança. Então, ele vai trazer, como Romanos 4,17 diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse Deus que chama as coisas que não têm existência à existência está aqui. Está aqui e eu vou pedir para que os pastores estejam aqui, para que vocês venham até aqui para receber essa oração e para desprender essa falta de esperança que vocês estão passando em esperança, em abertura dos olhos. E todo o desespero e toda a falta de esperança vai cair por terra, porque o Senhor vai controlar essa situação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Oh, Senhor Jesus, glórias te damos, Pai.
Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme
Amém, glória a Deus. Creio que Deus, desde o começo do culto, tem nos falado, assim como através dos cultos que vem vindo, que nós vemos de toda a igreja na internet. Existem sinais. Pode ser que nossos olhos não tenham visto ainda a obra final e tudo aquilo que tem para acontecer. Só que está acontecendo, porque quando eu e você temos sensações e pedimos a Deus que não sejam humanas, mas que sejam sobrenaturais. Nós sabemos que no começo nós viemos aqui por alguma necessidade que nos pede, e muitas vezes até social, mas não há nada social que Deus peça que não esteja acompanhado devidamente do sobrenatural. Deus respeita a todos, e Ele chama através de uma forma que parece descomprometida, para depois te comprometer. Não, larga o Senhor. Não interessa se é aqui, se é em outro lugar, qualquer coisa, porque de repente pode começar a dar turbulência de tudo que é jeito. Vento, tempestade, ciclone, tufão, seja lá o que for, está do lado de fora. Mas quando tempestade, ciclone, tufão está dentro do teu coração, aí é diferente. E se não veio até hoje e você é de Deus, pode se preparar, porque vem aí muito vento, muita ventania e muita coisa para querer nos tirar do caminho. Amém? Existem sinais, tá certo? Se alguém vai para uma situação, vai para uma UTI, vai ser submetido a um cuidado essencial e necessário, tudo é muito concreto. Mas quando é com Deus, não é tão visível o espiritual, e as coisas naturais nos atrapalham, né? Não é fazer questão que todos estejam aqui por uma vontade humana, mas é fazer questão de que a obra em cada um seja completa, a ponto de trazer outros. Amém? E isso sem favor, sem clamor, sem intensidade e sem principalmente sensibilidade. Você gosta da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe? Então com intensidade maior eu tenho que amar o meu Deus, o meu Pai, porque não são dias para brincadeira, nós sabemos disso, tá certo? Está todo mundo indo para fora, não é verdade? Deus está dizendo assim: você está indo lá para outro país, sei lá para onde? Não vai ter para onde ir, o mundo vai ficar mal, pronto, fim de pau, entendeu? Não tem mais briga, não tem mais nada, tem a luta interior, pondo o espírito à frente. Aí é diferente, aí é de Deus, é do Senhor. Amém? Pai, querido Deus, que o clamor que Tu fazes em espírito a todos, Pai, que estão aqui, aqueles que não estão porque não puderam vir, a todos cresça esse clamor, porque não é um cumprimento social, não é um cumprimento natural, é algo espiritual, é algo sobrenatural que acontece aqui. Embora eu possa não perceber a intensidade, mas eu é que tenho que abrir o coração, porque é época de ter sensibilidade. Você tem filho? Tenha sensibilidade. Você vai ter filho? Você vai precisar de amor e sensibilidade, porque o filho vai ser bem cuidado. E o pai cuida dos seus filhos. Deixa Deus cuidar de você. Ele quer isso, né? Então, às vezes alguém me diz assim: você está ficando meio bravo. É urgente, gente. É urgente. Parece que é tudo uma coisa que corre. Agora eu volto para casa, vou almoçar, estou com fome e tal. Não! Vão acontecer coisas. E elas são necessárias. Que não haja em nossa vida distração, coisas paralelas, algo que não importa, coisas superficiais, coisas naturais que vão embora e que nós ouçamos. Porque pode acontecer que o metrô venha, abra a porta, tem 2 minutos para entrar e você fique de fora. É legal? Não. Vamos para o sobrenatural. Amém? Senhor, abençoe esse povo. Obrigado pelo teu culto. Ele foi uniforme, ele foi limpo e foi aceitável, Senhor. E nós agradecemos a Tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus, um beijo do Senhor. Amém. Boa semana.